no fundo, quais são as bases de um compromisso, né? Qual é o compromisso que o casamento estabelece para nós? Tá cansado, tá frustrado, dívida financeira, sem paciência, não quer mais conversar, a esposa dele se sente ignorada, se sente maltratada. A única forma de modificar determinados padrões, né, de relacionamentos de 20, 30 anos, enfim, independente do número, né, de idade que esse casamento tem, né, infelizmente a única alavanca de mudança é a dor. Mulher Admirável, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, sou terapeuta e educadora emocional e estou aqui hoje com o quadro Casados no Divã. Isso mesmo, o quadro que já é o queridinho das mulheres que se relacionam e dos homens também, tá? Que a gente tem recebido aí depoimentos de homens falando que estão escutando o quadro e isso é perfeito. Por quê? Porque esse quadro é feito para casais. Na verdade, não só casais héteros, qualquer pessoa que se relacionem e se amem, sejam héteros ou não, podem aqui perceber que tretas são humanas. E essas tretas acontecem em qualquer tipo de relacionamento, certo? Então, hoje nós estamos aqui, novamente, com o nosso querido Rodrigo Flores. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fala Mulher Admirável, fala Mulheres Admiráveis que estão aí nos escutando. Uma honra mais uma vez estar colaborando, fortalecendo esse projeto, o seu projeto, né, o nosso projeto, de estar contribuindo para que essa mentalidade, né, de relacionamento possa se refazer. Então, principalmente essa do casamento, né, Rodrigo? Sim. Que é aí uma das instituições sociais que tanto fazem a diferença na nossa história, né? Exatamente, né? O objetivo é entender, assim, no fundo, quais são as bases de um compromisso, né? Isso. Qual é o compromisso que o casamento estabelece para nós, né? Como é que a gente possa resgatar esse valor, esse entendimento, né? Do ponto de vista mais realista, né? Isso. Então, a gente fica grato. Certo. E antes da gente começar a treta de hoje, porque, ó, vou te contar. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu preciso falar. A treta de hoje, Mulher Admirável, só Jesus na causa e Rodrigo aqui dando uma força. Atuando aqui na treta de hoje, porque a treta de hoje tá tretaça. Mas antes de contar a treta de hoje, agradecer às nossas queridas patrocinadoras, @Livraria Novos Rumos e @Salão_Afrodite, que são das nossas queridas Cleide e Clélia, Livraria, e Tereza, Salão Afrodite. Vão lá para vocês conhecerem mulheres maravilhosas, fantásticas, trabalho lindo delas, tá? E vamos à nossa treta. Ai, Jesus, chega a dar até um frisinho na barriga. Tá preparado aí, Rodrigo? Vamos lá. Ernesto vive casado com Nádia há 20 anos. Está devendo à empresa de cartão de crédito. Vive reclamando da carreira. Está sedentário e deixa de se importar com a aparência, usando roupas rasgadas. Não somente em casa. A esposa fica inconformada e indignada, mas desistiu de conversar com Ernesto. Espera uma atitude do marido, espera mais dignidade. Acontece que Ernesto não se dá conta que suas escolhas lhe conduziram para esse lugar, onde a esposa se sente ignorada e desrespeitada. Ernesto não se dá conta que a sua forma de amar necessita de tratamento, pois para ele, amor significa dor. Olha isso aqui, Mulher Admirável. Vai escutando aí, vai vendo aí. Desde criança, Ernesto era tratado pelos pais e parentes com brincadeiras maldosas. Quando ele tirava nota baixa, por exemplo, os pais brincavam dizendo:
garoto burrinho. Ele sentia-se desrespeitado e ao mesmo tempo amado, pois assim tinha a atenção dos pais. Aprendeu que para chamar a atenção precisava fazer alguma graça, então tirou nota baixa. Ou usar roupas amarrotadas, ou sair com o cabelo despenteado, ficar com o troco da padaria e gastar todo ele em chicletes são situações que Ernesto fazia para receber comentários do tipo: menino doidinho, garoto maluquinho, garoto custoso. Com isso, Ernesto cresceu acreditando que para receber amor precisava incomodar o outro de alguma forma. No entanto, Ernesto é adulto e tem uma família. A esposa suporta essas intenções negativas. A esposa não suporta mais essas intenções negativas. Apegado aos próprios defeitos como forma de amor, Ernesto está cansado e frustrado. Eita, Glória! Respira fundo. Tem muitas tretas no meio dessa treta. Foi até difícil escolher o que falar, porque existem muitos contextos emocionais acontecendo aqui. Mas eu quero pegar um ponto específico dessa treta, né? Até anotei porque é uma tretaça. Ó, Ernesto tá cansado, tá frustrado, dívida financeira, sem paciência, não quer mais conversar. A esposa dele se sente ignorada, se sente maltratada. E isso tudo causa um grande transtorno no casal. Então, Rodrigo, minha pergunta para você é a seguinte: como é que esse casal pode melhorar um pouco esse relacionamento que está desgastado nas duas pontas? Como é que eles podem olhar para essa história? Como é que eles podem começar a mudar essa história? Qual é a ponta desse novelo? Porque tem tantas tretas, mini tretas, tretas que vão formando tretas. Ai, não sei nem falar. É muita treta. Mas, basicamente, por onde começa a puxar a ponta desse novelo para ir mudando um pouco essa história? Então, mulher admirável, um ponto de partida é entender uma questão. Esse casal, né, felizmente e infelizmente, tá esse casal ficcional, mas que eu sou psicólogo, né? Não me apresentei, mas eu vejo isso nos meus relatos. Infelizmente, é uma realidade de muitos casais, né? Felizmente e infelizmente, a única forma de modificar determinados padrões, né, de relacionamentos de 20, 30 anos, enfim, independente do número, né, de idade que esse casamento tem, né, infelizmente, a única alavanca de mudança é a dor. Né? Então, a gente está testemunhando, né, essa história e mostrando que barra tá nisso, né? É um sofrimento, sim, mas é um sofrimento que chegou nesse ponto porque foram sendo adiadas muitas transformações. E é assim porque esse casal não tem hábitos de diálogo, não tem hábitos de autoconhecimento, não tem hábitos de conversas de intimidade. Então, o que que acontece, né? Todos os conflitos, todas as vivências, todas essas histórias, elas não são ventiladas mutuamente. Não existe ali um ponto de apoio. Só que a relação, com o tempo, ela precisa de crescer, ela precisa de amadurecer, né? O Ernesto, nessa história, precisa de despertar aqui para poder, né? Valorizar essa relação, né? O seu corpo, a sua aparência, o seu modo de se portar
impacta, né? Faz diferença, né? Na forma do outro, né? E se comprometer, entender o desejo disso, é algo que faz a diferença ao longo do tempo de um relacionamento. Só que para poder entender as travas que dificultam isso, precisa necessariamente haver aí uma revisão de um sistema ético, né? Que entender quais são as bases de valor, né? Por quê? Porque se mulher admirável que está aí, né, a realidade é ela a soberana, né? Ela é que tem a verdade maior. Então, se sua vida está ruim, se está vivenciando conflitos, se as dores estão intensas, o que que isso está mostrando? Que o seu sistema ético, sua forma de entender e conduzir o seu relacionamento está falhando. Não está te levando a um bem-estar, não está te levando a um equilíbrio, e isso solicita você fazer uma revisão. É. E mulher admirável, olha só, pegando um gancho nisso aqui que o Rodrigo trouxe e prestando atenção no contexto da história. Olha como as nossas vivências da infância, a nossa forma de perceber o amor que os nossos pais passam para a gente, olha como isso tudo influencia nos nossos relacionamentos. Olha como isso influencia na nossa vida como um todo. Certo? Aqui a gente está falando de casamento, mas você pode olhar aí no seu trabalho, nas suas relações de amizade, com primos, com parentes. Olha como o que você aprendeu influencia a sua história, principalmente quando você não presta atenção na realidade. Olha a importância disso. Quando você não presta atenção no que está acontecendo à sua volta, quando você não presta atenção no mal-estar que às vezes está criando nas suas relações, certo? Então, é muito importante começarmos a prestar atenção nessa necessidade mais que urgente de prestar atenção em si e começar a trabalhar suas dores emocionais. Sejam elas quais forem, não é isso mesmo, Rodrigo? Isso mesmo, né? Nessa história em que o Ernesto ele acredita-se amado quando ele faz algo de errado, Quando incomoda, né? quando incomoda, imagina, né? E aí voltar lá atrás e quantas vezes isso é comum em muitos lares, né? A pessoa cometeu um erro e acha graça nisso, acha legal e torna-se um motivo de convivência, de contato com o outro. E não se dá conta de que aquela brincadeirinha que aparentemente inocente marca e estabelece parâmetros de pertencimento, que é a história do nosso personagem. Uma vez, com uma querida mulher admirável, tratando com ela vários contextos, eu trouxe para ela, e ela ficou muito admirada, que ela trazia sempre contextos do casamento. Do casamento, as confusões, as brigas, as tretas. E aí eu comecei a fazer um paralelo de tempo disso. E eu pude perceber que a cada 15 dias, ela e o marido tinham uma briga. A cada 15 dias, eles tinham uma treta gigante. E aí, depois dessa treta gigante, aí vinha, né, o namoro, o amor. E essa identificação de que primeiro eu brigo, faço raiva para ficar bem, para ficar tranquilo. E aí a gente foi descobrindo que era assim com a mãe dela, né? Ela brigava com a mãe e toda vez que ela brigava com a mãe dava carinho. Ela brigava, a mãe dava carinho. Se ela tivesse dando carinho para a mãe não dava carinho de volta. Mas se ela tivesse brigando com a mãe procurava ela. Faz sentido isso, Rodrigo? É isso mesmo, né? Quantas vezes a criança fica doente ou faz aquela manhãzinha porque é só assim que tem atenção, né, dos Uhum. pais. E, e a consciência disso é o que abre a possibilidade de rever esse posicionamento, né, para, né, entender que é possível isso se acumular por muitos anos, por tempos indeterminados, inclusive muitos casais vivenciarem isso e se conformarem, achando que isso é um modus operandi, né, um padrão, né? O que a gente está Isso. colocando não é, né? Uma forma de amor, né?
Não é Não é, né? verdade? Esse casal, né, o convite para esse casal, eles desenvolverem o que a gente fala aqui sistematicamente, né, o diálogo, para que eles possam ter consciência e fazer escolhas conscientes sobre o que eles querem estabelecer. Qual é o sistema ético? Qual é o acordo? Qual que é o contrato? Né? Porque tem coisas que tem assim, né? E são pautados, como você colocou, na realidade, né? Que as coisas precisam de ter ordem, né? Acordar e dormir no mesmo horário, faxina, limpeza, repetição, Coisa de consistências, adulto, né? coisas de Coisas de adulto. adulto. Isso tudo reformula um sistema ético que pode e deve, na verdade, ser estabelecido pelo casal. Isso. E mulher admirável? Eu sempre digo isso nas minhas redes e vou repetir. A nossa mente é demente, mente. Por isso ela se chama mente. Porque ela mente para nós. E essas mentiras muitas vezes são contadas desde que a gente nasce para a gente. As crenças familiares, isso tudo você precisa começar a olhar. E a maioria das coisas precisa ser olhada dentro de um trabalho de educação emocional, de autoconhecimento com um terapeuta. Busque ajuda, não fique sozinha nisso. E não fique achando que brigar todo dia, que ter um relacionamento conturbado na maior parte do tempo, 365 dias do ano, 360 tem treta, tem confusão, não fique achando que isso é normal. Isso não é normal dentro da realidade, certo? Talvez seja normal dentro da vivência que você tem aí desde criança, dos seus pais, daquelas pessoas que te criaram. Mas dentro de uma realidade saudável, do ponto de vista mental, emocional, isso precisa ser olhado e tratado com muito carinho. Certo? Isso. E não estão anulando ou dizendo que a realidade não tem conflito, né? O que está dizendo Sim. dando as pistas de como vivenciá-los Nós estamos adequadamente. dizendo que dentro da realidade tem conflitos, mas não é esses conflitos tão recorrentes o tempo todo assim na relação. Tem as tretinhas. A gente tem tretinha todo dia, né? Mas esses conflitos muito pesados, eles precisam chamar a atenção dessa mulher admirável. Precisa olhar para isso. Certo? Rodrigão! Gente, para quem não sabe, esse homem maravilhoso, meu marido, tá? Esqueci de falar. Meu love. Rodrigão, gratidão, muita gratidão mesmo, mais uma vez. Esse episódio foi maravilhoso, mas o nosso tempo acabou. Fala suas redes, por favor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e vocês podem me encontrar e seria uma honra ter aí as respostas ou as perguntas que vocês queiram nos fazer, né, partilhar as suas histórias, quais são as dúvidas, o que vocês querem, tá vivenciando isso, dá uma pista, dá uma dica, dá uma orientação. Então, partilha, vocês podem conversar comigo através do meu Instagram, que é o @psi.rodrigoflores. Certo. E para deixar também mais comentários na nossa página, que agora a gente tem uma página aqui do Mulher Admirável em Foco, que é, do Mulher Admirável, que é o @Mulher Admirável. Fala Mulher Admirável. Porque a gente tem também um episódio aí que é Mulher Admirável em Foco, mas depois a gente conta para você essa parte. Tá bom? A minha página é @Samantha Carvalho Terapeuta. Vai ser um prazer e uma honra ouvir vocês, escutarem vocês. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e passem essa treta aí nos grupos de WhatsApp da família. Vamos ver a coisa borbulhar, certo? Um beijo, um abraço de coração para você e até o nosso próximo podcast.